Agora, essa questão, Capri, que você levantou, a gente vai abordar, acredito eu, já com um especialista sobre a questão da informação do Gabriel Sá e do Pedro Lopes, né? É isso? Isso. Pedro Lopes, um abraço pra eles. Sendo bem sincero, viu, Capri? É uma piada isso aí do São Paulo, né? Meio que, assim, as coisas vão aparecendo depois de tanto você espremer. Inclusive, temos um especialista na linha aí, viu, Capri? Isso, então nós vamos falar sobre isso agora, porque essa informação hoje foi muito comentada e a gente não pode falar aqui na base do achismo. A gente tem que ter aqui informação embasada, informação cientificamente comprovada. E para a gente falar sobre esse tema, aqui conosco está a doutora Ana Paula Simões. Ela é médica ortopedista, médica do esporte, colunista do Fôlego, está com a gente sempre lá no Fôlego e é uma autoridade nesse assunto. A doutora Ana Paula já foi inclusive médica do futebol também, do futebol da seleção brasileira feminina. Então ela tem bastante conhecimento para a gente poder falar sobre essa questão das canetas emagrecedoras, que hoje teve muita repercussão, né, após a divulgação de que uma parte lá do Departamento Médico do São Paulo usou canetas emagrecedoras em 2 jogadores do clube. Isso causou um desconforto em outra parte do Departamento Médico do São Paulo, alegando que não seria uma prática recomendável para os atletas de alto rendimento. Então a gente vai entender agora essa situação. Ana Paula Simões, tudo bem, Ana? Boa noite. Ô, Capri, tudo bem? Muito obrigada pela lembrança, por prestigiar a sociedade brasileira que eu represento também, de medicina esportiva, e muito obrigada pelo convite para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto que é muito interessante, hein? Vai dar pano para manga. É verdade, por isso a gente te trouxe aqui. Bom, Ana, quando a gente fala em caneta emagrecedora, a gente lembra que essas canetas servem para quem tem obesidade, para quem tem diabetes tipo 2, e me parece que não combina muito com um atleta de alto rendimento, que a gente entende que é um cara que tem ali a sua saúde, tem o corpo em tese, em forma, não é? Caneta emagrecedora também pode ser utilizada por atletas de alto rendimento? Olha, é uma prática que ela é nova no mercado e a gente não tem trabalhos que respaldam o uso em atletas de elite, mas os estudos têm mostrado que esse uso, ele tem indicação precisa para os pacientes diabéticos, obesos, as pessoas que têm uma indicação por doença ter a necessidade de perder o peso. O que a gente vê que tem acontecido hoje no mercado é o uso indiscriminado dessa da caneta para exatamente ganhar ali uma perda acelerada de peso para quem quer ganhar velocidade em atletas. A gente quer da corrida também, né, Capri, vê pessoas usando para baixar um pouco de peso para correr mais leve. E agora começou também em outras modalidades esportivas, como a gente tem visto aí no futebol, mas também já está no balé, já está em esportes principalmente que precisam de leveza e peso. A grande questão essas canetas, elas fazem nessa perda de peso muito acelerada a perda também de massa magra, de 25% a 40%, segundo alguns trabalhos, vão junto também músculo. E os atletas fazendo esse déficit calórico, perdendo músculo, eles vão perder potência, velocidade e favorecer lesões. Então, não é indicado para atletas em alto rendimento e exatamente em competição, porque ele vai favorecer as lesões. Agora, por exemplo, né, quem tem uma lesão na articulação, e a gente fala lesão em articulação, normalmente, quem está no sobrepeso, acima do peso, tem uma tendência maior a ter esse tipo de problema, porque o sobrepeso atinge exatamente ali a articulação, não é? Mas num atleta que está com um problema ali no joelho, por exemplo, essa caneta reduzir ali 1, 2 quilos, que eu imagino que deve ser muitas vezes o máximo que um atleta tem que perder ou pode perder, teria algum efeito, teria algum benefício na questão articular, por exemplo, Ana? Não, porque o atleta do alto rendimento, ele tem já todas as características dessa massa muscular e desse peso corporal que ele já está adaptado, ele desenvolveu através desse peso. O problema da caneta é que ela faz um déficit calórico, a pessoa para de comer as necessidades energéticas para fornecer o suplemento ali de ATP, glicogênio que a gente precisa para fazer
o desenvolvimento do esporte. Uma vez que você está enjoado, não comeu para fazer essa restrição calórica, você não vai render, você fica como um carro faltando gasolina, você não anda direito. Então, um atleta, por mais que ele queira perder 1 ou 2 quilos, não vale a pena em detrimento à fraqueza que ele vai ter com essa perda ali de alimento e energia pela restrição alimentar. Então, não é indicado para atleta em rendimento. O que a gente está recomendando como o médico do esporte falando, olha, você vai precisar perder um peso? Fora de temporada. Então, no trabalho de base ali, quando o atleta não está em competição e ele quer perder um peso, aí você pode ali, ainda com alguma restrição, precisa de nutricionista, precisa de uma pessoa ali por trás avaliando realmente essa perda de quilos, porque aí entra no que você falou, vale a pena estar mais leve sim, para você se desenvolver bem em alguns, mas não no meio de uma competição. Doutora, há quem diga que essa tentativa das canetas emagrecedoras tem dado muito certo na categoria de base de São Paulo. Que isso tem sido usado pelo nutrólogo Eduardo Hauben. A todo momento, e que inibiu em 90% qualquer tipo de lesão muscular na temporada, tanto que o time sub-20 teve pouquíssimos problemas durante o ano. A senhora acha que no profissional, numa compleição física maior e jogadores mais veteranos, pode haver uma diferença? Eu acredito que sim, mas ainda reforço. Os jovens que começaram a usar canetas muito cedo não tem repercussão a médio e longo prazo em falhos. Então, a gente não sabe o que vai acontecer ainda. É tudo muito novo, inclusive para nós que somos acadêmicos, que gostamos ali de ciência. Então, a gente não tem a longo prazo o que vai acontecer com esses jovens recebendo em desenvolvimento um ANAP1, que são enzimas que vão inibir a sua necessidade de ganho calórico. Agora, essa melhora, ela talvez é uma perspectiva que a gente fala enviesada, né? Talvez alguém achou que eles estão melhores, então precisaria de aprovação científica, porque existe um viés muito grande você aplicar as canetas e ver talvez eles correndo mais rápido, mas será que não foi o trabalho de fortalecimento, uma dieta exemplar, o sono, o treinamento que fez isso? Foram as canetas. Então, eu acho que a soma ali de cores que fizeram com que esses atletas rendessem mais, e não o uso de canetas para poder emagrecer. E isso no atleta profissional... Oi? É que tá cortando um pouquinho o seu som. Vamos refazer o contato com a doutora Ana Paula Simões? Só pra gente... Acho que a conexão começou a falhar no meio. Então a gente vai refazer o contato. E aí, provavelmente, já com a conexão melhorada, a gente consegue ouvir muito bem aí essa aula que a Ana Paula Simões está dando pra gente aí sobre as canetas, né? E eu confesso que a caneta é uma febre. É uma febre. Não conheci isso aí. Eu tomei já. Já tomou? Já. E aí? Ajudou bastante. Aí depois eu parei e voltei a ficar mais gordo ainda. Imediato. Esse é o grande problema. Parei, não tive... Mas teve algum efeito colateral? Você ficou esquisitão? Eu tive só um efeito colateral que foi diarreia. Tudo bem, não tem problema falar, mas é verdade. O que aconteceu, parece que tive aconteceu com os bastante, jogadores dos dois que testaram. Então, enjoo e fraqueza. Eu tenho uma pergunta para a Acabaram com o doutora, São que eu acho que é uma Paulo, que pergunta piada isso. burra. Sendo bem sério, mas não tem problema, eu não sou especialista na área, porque eu acho que assim, tendo em vista que explodiu essa matéria do Sai do Lopes, e tendo em vista que o São Paulo teve mais de 70 jogadores lesionados que talvez tenham passado por essa questão São do Paulo Monjaro nega, e tal, né? São Paulo nega. Só Perfeito. 2 foram usados. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: o Monjaro pode acarretar, por mais que ele tenha um efeito importante no emagrecimento... Monjaro é um deles, né? Monjaro ou qualquer outra outros, caneta aí né? de emagrecedora. Pode ocorrer alguma fragilidade muscular no corpo como efeito colateral? Seria a minha pergunta para a Então, doutora. Mas a molecada o que eu é sei, isso, por viu? exemplo... então, não sei. Cotia deu muito certo, inibiu as lesões musculares. Sério? É isso. Então, vai entender o negócio. O que eu sei que, por exemplo, eu conheço pessoas que correm e que tomaram esse medicamento para emagrecer e elas se sentem sem energia para fazer o exercício, a atividade física. Mesmo, velho? Olha. É um efeito colateral grave, então. Claro. Rouba, fala, eu Te deixa tomo fraco, esse negócio, eu tô perdendo Fica meio peso. saciado, assim, né? Mas não, você não tem força ali, não é? Eu Não tem preciso força. perder peso, mas não tenho força para fazer o programa ou para ir no Pilates, por exemplo. É um prejuízo. Não, mas Claro aí... que é um prejuízo. Ué, não é mas aí eu prejuízo? não sei. Eu acho que é uma evidente atividade prejuízo. mais extensa, mais Exaustiva. exaustiva, né, Preto? Eu acho que, Intensa. sei lá eu.
Você vai fazer uma corrida, você vai fazer uma pedalada forte, você vai jogar um futebol. Eu tomei 3 vezes, eu não tive nada disso, eu tive bastante diarreia, sendo bem sincero, mas tem muita gente, por exemplo, amigo meu que tomou, teve muito enjoo, muito vômito, entendeu? Então, assim, é curioso. Agora, o São Paulo nega, mas o São Paulo, que está sendo super transparente em relação aos boletins médicos, poderia abrir quantos jogadores utilizaram dessa possibilidade. Eu acho que os 2 nomes deveriam ser divulgados. São 2 jogadores, né, que usaram. Dois jogadores. Do grupo principal. Poderiam ser utilizados. Muito bom. Retomamos doutora Ana Paula Simões para a gente ter aí então o áudio dela perfeito para os nossos ouvintes. E você tem pergunta aí, João? Quem é que tem pergunta aí? Eu tenho uma, mas acho que vocês... o Quesadinha tem uma na minha frente, fica à vontade. Não, fica você, depois eu falo. Tudo bem? Doutora, um abraço. Você tomou um negócio aí, né? Acho que a senhora ouve legal aqui, né? 100%. Ouço bem. Maravilha, a gente tá ouvindo perfeito também. Eu até brinquei, enquanto a gente reconectava a senhora, sobre uma pergunta meio boba, né? Porque eu não sou da área também, nós não somos especialistas, então nada melhor do que a gente passar a pergunta pra alguém que entende do riscado. Não aprendeu nada com seu pai, não? Ah, não dá, né, Capri? Seu pai não dá umas aulas lá pra você, não? Ele não perde o tempo dele. Não adianta ensinar. Não existe pergunta boba, não existe. Se declarou um herói da vida. Fico imaginando o doutor Capelanes. João Paulo, vem aqui. Vamos fazer uma aula hoje de fisiologia. Ele tentou me passar algumas coisas de anatomia. Eu não durei 2 minutos. Ele, onde é o fêmur? Apontei do pescoço. Também não foi pra Vai, João, pergunta logo pra ele. Doutora, uma pergunta. Eu já utilizei dessa caneta. Claro que eu não sou nenhum atleta de alto rendimento, bem longe disso. Mas nós tivemos alto rendimento do garfo. Bastante ainda, né? No copo nem tanto. O problema meu é garfo, é comida mesmo. E o Capri trouxe informação através dos repórteres que trouxeram também essa informação, que foram 2 atletas que utilizaram dessa caneta, né? Não vou falar o Monjaro, porque podem ter outras substâncias sobre esse tema. A minha pergunta é, utilizar, por mais que você foi o Monjaro. Tá bom, foi o Monjaro. Vamos falar do Monjaro, então. Você utilizar... Teaser partida. Isso, teaser partida. Você utilizar dessa caneta, ela tem vários efeitos colaterais. Eu tive um amigo meu que usou teve outro. Para um atleta de alto rendimento, ele pode ter, vou dar um exemplo, algum problema, alguma fadiga muscular a mais que pode acarretar numa lesão, como vários atletas do São Paulo tiveram ao longo da temporada, doutora? Boa noite. Sim, pela perda de massa magra, como eu disse, de 25% a 40%, está descrito. Isso eu tenho números e artigos para mostrar para vocês. A questão dos efeitos colaterais, eles vão desde assim, enjoo, mal-estar, dor de cabeça, fraqueza, lentidão no reflexo. Então, para um jogador, isso vai refletir diretamente na performance esportiva. Você não vai conseguir ter rapidez no raciocínio, explosão, velocidade, porque o seu corpo está sem nutriente. Então, ele vai implicar diretamente nessa diminuição de rendimento do atleta profissional. A gente que toma quando fica sem comer ali um pouco de um tempo e você fica já com mal-estar, então imagina para um atleta que está sem energia, ele não vai conseguir render. E aí a sua pergunta aumenta o número de lesões? Indiretamente sim, não é o uso da droga que faz lesionar, mas é a ausência de massa magra para suportar a demanda. E aí essa massa magra ausente, ele não vai conseguir responder como ele responderia se ele tivesse em plena forma. Agora, só uma sublinhada, Capri, e a doutora tem tanta razão, vou falar pelo meu lado. Eu cheguei a ficar 24 horas sem comer, e eu sou um cara apaixonado, doente por comida. Eu não conseguia ficar 2 horas sem comer pelo menos alguma coisinha. Pelo menos uma balinha tinha que estar na boca. Eu cheguei a ficar 24 horas sem comer. Consequentemente, você não tem energia, você perde massa magra, a chance de se lesionar é maior. É basicamente isso. Agora, não, é só uma observação aqui, né, Ana? Porque o São Paulo não divulgou os nomes dos 2 jogadores que usaram essa substância. E pode ser, eventualmente, jogadores que estavam no departamento médico, por exemplo, não é, em processo de recuperação de lesão, e já aproveitar, bom, já que você vai ficar um mês parado aqui, vamos usar agora para poder perder aí o que você precisa perder e depois, quando você voltar, vai voltar já com os quilos a menos ou com a condição melhor. Pode acontecer isso também, não é, Ana? O jogador não pode necessariamente estar jogando. Ele podia estar lá, de repente, no departamento médico, passando por um processo de recuperação. Perfeito. A grande recomendação é você não estar em ciclo, em competição, em prova. Então, no período de base ou no período
interlesão ali, que ele está necessariamente afastado, ali talvez é o momento mais oportuno, mas ainda assim, numa recuperação de lesão, Capri, eu talvez não faria uma dieta tão restritiva, porque o corpo precisa também de energia para reparar a lesão. Então, eu esperaria até uma recuperação já estar inicial e faria essa dieta restritiva num período de férias, num período ali que ele está afastado, porque ele precisa ter foco ali. Se ele está acima do peso, vai perder esse peso ali num período off-season. Perfeito. Doutora Quesada, boa noite. Quando eu me deparei com essa informação, a primeira coisa que eu fiz foi começar a dar risada, né? Porque assim, eu acho cômica a informação, porque você está falando de atleta profissional que precisa malhar, precisa suar a camisa de uma forma natural, né? Com todos os especialistas ali à disposição, e o São Paulo já foi referência, não é mais, sem precisar tomar nada para facilitar, né? Porque isso também denota uma preguiça, né? Vou dar uma diminuída em alguma coisa aqui para ver se eu emagreço ali usando... Eu não acho legal esse tipo de coisa, né? Agora, quem que foi o criador dessa ideia, né? É um negócio muito, né? Muito... É esquisito, é hilário inicialmente, mas depois se transforma num negócio muito sério, né? Porque mexe com todo o metabolismo da pessoa, né? O João estava explicando aqui que ele teve diarreia. Eu tenho amigos que tomam isso daí, eles têm um retardo na hora de pensar... não dormem direito, ficam acelerados demais, ficam irritadiços, dor de cabeça, cada um tem um sintoma, alguns podem ter vários sintomas, né? Mas é um negócio absurdo em se tratando de um futebol tão super profissional, deveria ser tão super profissional, que a gente caia nesse conto de achar que isso daí vai servir para ajudar em alguma coisa o atleta profissional, né, doutora? Eu realmente acho um absurdo. E o atleta tomar isso também, né? Porque o atleta confia em alguém que está prescrevendo esse tipo de coisa, né? Eu acho que existem várias camadas de discussões e a gente vai parar até em terapia, se for o caso. Porque uma pessoa que se fizesse uma terapia e soubesse falar não para bebida alcoólica, para chocolate, para frituras, para outras coisas, com certeza ela não precisaria de caneta. A caneta, ela vai fazer você entender que não precisa comer tudo isso, ou comer quantidade, ou coisas erradas. Então, a partir do momento que o médico sugere para o atleta usar a caneta, talvez ele já esgotou todas as possibilidades desse atleta perder ali o peso sugerido. Mas a gente não está ali para questionar essa questão, por que ele indicou. Eu entendo que se ele chegou nesse nível, eu pelo menos teria esgotado todas as possibilidades se fosse um atleta meu, mas fora de temporada. Aí seria, assim, em último cenário. Mas discutindo filosoficamente, eu também concordo que um atleta profissional não tem indicação para fazer. Porque ele com certeza, se fizesse um pouquinho de mais restrição, um aeróbico ali leve, mais para queimar a gordura, ele conseguiria chegar perdendo ali 2 quilos, eu não sei qual que era o objetivo deles. Então, essa questão da preguiça, eu vejo muito como o atleta não tem preguiça. Eu acho que eles foram muito embasados naquela propaganda da Serena Williams, vocês viram? Não, que ela fez a propaganda da caneta. Ela mostrou ali para o mundo, né? Ela foi contratada, ganhou dinheiro para isso, obviamente, e falou: olha, imagina eu que vivi o esporte a minha vida inteira, precisei das canetas. Então não é falta de dedicação, isso aqui é uma ajuda. Então ela mostrou para o mundo na propaganda delas que atleta profissional também usa. Então, acho que talvez os profissionais se embasaram nisso para aplicar nos seus atletas, e os atletas foram condescendentes porque estavam vindo de um profissional, assim como existem profissionais por aí que passam anabolizantes, e a gente sabe que somos contra isso. Então, as pessoas precisam ter esgotado todas as possibilidades para sugerir isso para um atleta, e eu ainda acredito que uma boa conversa, uma boa dieta, uma boa atividade física teria resolvido. A Serena Williams fez a propaganda, então você vê na TV e fala: sou atleta? Pô, se ela que é uma super atleta, né, usou, por que eu não posso usar também, né? Ficou a propaganda aí, né? Ó, e o Joel da Atena, Exato. O Joelzinho foi atleta do judô. O Joel lutou judô aí por muito tempo. Ele tá falando aqui, ó: um atleta digno, ele gasta 4.000 calorias por dia. 2.500 no basal e 1.500 no treino. É coisa demais. Cara que usa isso com necessidade não tá treinando.
Você é louco. Ah, mas aí a doutora vai concordar comigo que cresce natural é planta, né, doutora? Brincadeira. Doutora, tem uma pergunta aqui de uma ouvinte. Ela diz uma coisa aqui, Maria Inês Taveira. Se tá dando polêmica, não é melhor deixar de usar? Quando o remédio dá muita polêmica. A gente ainda como sociedade está tentando regularizar isso, mas ainda não entra como medicamento proibido, não é doping. A WADA, ela lançou uma notícia agora recentemente que ele está de olho no uso das canetas em atletas. Então, eles só falaram que estamos analisando para colocar ou não como doping. A gente sabe que ele não melhora a performance, mas existem alguns agentes que são contra o princípio ético do esporte. Por exemplo, o canabidiol, álcool. Eles não melhoram, eles atrapalham, inclusive, a performance. Então, talvez as canetas vão entrar em algum momento como doping, mas não para ajudar a performance, mas são contra o princípio esportivo. Mas a gente ainda não tem nada ilegal em usar as canetas do ponto de vista esportivo. Agora, uma outra questão que chamou atenção ali é que esse medicamento ele não foi adquirido aqui, quer dizer, foi adquirido aqui no Brasil, mas não na rede aqui de farmácias. Ele veio importado. Do mesmo laboratório, é do mesmo laboratório, não é, Ana? É do mesmo laboratório, só que ao invés de comprar aqui no Brasil, veio de outro lugar. Veio com bula em inglês, enfim. Isso foi uma coisa que chamou atenção também em parte do departamento médico lá do São Paulo. Porque o Monjaro aqui no Brasil, desculpa, Capri, ele é proibido? Não, ele é ele liberado. Não é proibido. Não, ele é liberado. Custa caro, R$4.000 então, a caneta. Ele era proibido até outro mês aí, A questão, né, Ana, é que esse medicamento ele também precisa ele precisa ser acondicionado corretamente, ele tem uma temperatura. Prescrição médica. Prescrição médica. A gente está vivendo uma epidemia disso, né? Porque tem até contrabando, né? As pessoas contrabandam de outro país, as pessoas estão fazendo Teve um médico que foi preso agora porque ele fazia manipulado e misturava com outras coisas. Então, é uma epidemia disso. Agora a gente tem que saber a procedência, tem que saber, acho que você estava falando, eu te cortei, Capri, desculpa. Existe um mínimo de condicionamento, eles não precisam, a nova não precisa de refrigeração. Só as gerações antigas, que é o Ozempic, as mais antigas precisavam de refrigeração, essa não. Ah, perfeito. Então é isso, que foi um outro ponto ali que chamou a atenção, né? Por que não compraram o medicamento aqui no Brasil, tiveram que importar esse medicamento que foi utilizado nos jogadores do São Paulo, mas acho que foi pelo preço, né? Lá fora é mais barato. Provavelmente, né? Tem uma questão aí de valor. Os jogadores do São Paulo estão sem dinheiro para comprar, é verdade, por isso. Valor e preço, mas o fato é que o Departamento Médico do São Paulo, nós falamos sobre isso aqui na semana passada, quando várias figuras do departamento médico foram demitidas, né? Tá em crise, né? Tá em crise e a gente tá enxergando agora o porquê. O filho do professor Turibe, né? Isso. O porquê de 70 jogadores lesionados nessa temporada no São Paulo, que é muita coisa, né? Então isso tudo aí explica essa crise do departamento médico são paulino. Doutora Ana Paula Simões, muito bom aqui, muito boas as explicações. A gente fica feliz aqui em saber que temos uma opinião com a ciência chancelando aqui os nossos ouvintes para que eles tenham aí, possam tirar suas conclusões sobre esse assunto. Muito obrigado, viu, Ana? E bom treino amanhã, hein? Te encontro lá na USP. Obrigada. Tô em Gramado, tô em Rio Grande do Sul. Tá mal, hein? Tô aqui no Tá Cura mal, Hotel, hein, doutora? Vai comer. A doutora vai precisar de caneta, depois de tanto que vai comer em Gramado aí. Eu tô num spa que chama Cura Hotel aqui no Rio Grande do Sul, mas fazendo aqui uma recuperação de esforço físico, que ano que vem tem o Campeonato Mundial de Maratonas. Parabéns, a Ana será representante brasileira no Mundial de Maratonas. Ela corre demais, a Ana. E sem Monjaro. Maratonista. E sem Monjaro. Sem Monjaro. Sem Monjaro. Toma uns venenos, doutora. Não, eu sou totalmente contra. Sou muito contra isso, porque a gente que pratica esporte e pega pódio tem o antidoping. Verdade. Então, eu sou médica que, graças a Deus, quem passa comigo no consultório, se eu descubro que tá tomando bomba, eu já corto. E tem muito doidinho fazendo isso aí, não é? Pelani está fora do seu Tem atendimento. de tudo, testosterona, gestrinona, chip da beleza, tem de tudo. Chip da beleza. Deixa eu ficar quieto. Chip da beleza
Tem gente precisando. Pro aí, João viu, vai doutor? ser legal, ele tá precisando, que ele tá bem O estragadinho. Ulisses né? quase comprou um HD externo pra... Não só o chip. Então aproveite muito aí esse período aí, Ana. Mas Obrigada. amanhã eu sei que você vai treinar. Você tá em Gramado, mas você vai treinar. Vou treinar aqui no Lago Negro. Lago Negro Lago aqui. Negro. Isso. É o lago do... Belo Maravilhoso. parque. Deixa eu abrir aqui a vista pra vocês verem, ó. Bonito. Vamos ver, vamos Ainda ver. ela dá uma aula Tá pra tendo gente. Natal ainda de Gramado aí? mostra a Como é que é vista Natal lá, ó. Mágico? Luz. Natal Luz, isso. O Natal Roberto Luz. Carlos tá aqui. Ele vai fazer a gravação aqui hoje, aqui em Gramado, do especial do fim de ano. Ele tá aqui, mas eu não fui lá vê-lo, que eu preferi dar entrevista pra vocês. Aê, doutor. Não, palmas pra ela aí. Muito obrigado. Ela interrompeu o jantar, deixou de ver o Roberto Carlos e pra falar com a gente. Um beijo, Ana. Você tem muita obrigado. moral comigo, Capri. Obrigado, Ana. demais, hein, Uma Capri? honra. Tchau, Obrigado, doutora. Ana. Um beijo. Obrigado. Bom fim de semana.